Aí, gente, a gente conversando hoje sobre terceirização, esse negócio é polêmico mesmo, né? Mas a gente tem que entender, efetivamente, prós e contras na legislação. A gente terminou o programa e ia estar falando aí nessa questão estou falando das vantagens da lei, né? Da questão do engajamento, essa legislação que prevê a terceirização da atividade fim, né? Esse, para mim, é o ponto mais polêmico e mais distorcido da lei, porque, para mim, desvirtua. Qual é o empregador? Por que a empresa não contrata diretamente os seus funcionários, ela precisa de intermediário? Qual é a vantagem da lei, doutora? Onde é que isso fica mais barato? Eu acho que a grande vantagem da lei é a questão da especialização, como a gente já tinha dito. Terceirizar a atividade especializada de uma forma regulamentada pela lei, eu acho positivo, porque até regulamenta, organiza o que já existe hoje de uma maneira muito confusa, né? Agora, realmente, a previsão de terceirizar a atividade fim, isso eu acho um ponto muito delicado. Porque, primeiro, despersonaliza a empresa. Você vai ter uma empresa que não vai ter empregado nenhum. Se ela pode terceirizar tudo, ela vai ter só terceirizado, não vai ter nenhum empregado. Entendeu? Assim, e a atividade fim dela é o que faz a criação da empresa. Ela foi criada para produzir aquilo. O produto principal, o objetivo social da empresa é a sua atividade fim. Então, se a empresa não tiver os empregados para cumprir esse objetivo social, desvirtua. Eu acho que o ponto frágil do projeto é a questão de permitir a terceirização da atividade fim. Realmente, aí para mim, é uma coisa que complica. Esse assunto foi um dos assuntos também polêmicos. Eu acredito que a Câmara dos Deputados ela é um reflexo do que a sociedade, através do voto, elegeu e colocou na Câmara dos Deputados. A gente tem que entender de que aquilo ali é o extrato expressado pelo voto do brasileiro. E ali, lamentavelmente, a gente tem todo tipo de interesse. Tanto abri o programa falando, é um assunto polêmico porque tem interesse dos sindicatos, interesse dos sindicatos também patronais e dos próprios grandes empresários do país, haja vista as campanhas televisivas que houve e as campanhas de até violência contra parlamentares. Eu tenho um colega parlamentar, o Lincoln Portela, de Minas Gerais, que ele votou não à terceirização, mas apanhou da CUT. Chegou lá com a boca inchada e tudo. Ou seja, os excessos de ambos lados não ajudam a democracia. E aqui houve excesso nesse processo de votação na Câmara. Vai haver grandes embates ainda no Senado, até a promulgação dessa lei, que nós ainda teremos muito problema. Esse problema não acabou aqui. Mas politicamente, a doutora fala na técnica do direito, eu quero falar de política. Politicamente, ele é um projeto de que, por ter tantos interesses antagônicos, e nós estamos num momento do país, após 12 anos de um governo de esquerda, que isso tem trazido alguns problemas, por conta do envolvimento também do atual governo com escândalos de corrupção. Houve por parte da população um voto nessa última eleição, apesar de reeleger a presidente para mais um mandato, na Câmara de Deputados é um perfil diferenciado do atual governo federal. Ou seja, a Câmara é uma Câmara muito mais conservadora do que progressista. Existe um governo progressista e uma Câmara conservadora. Isso refletiu aqui também nesse voto. E hoje é o famoso cabo de guerra que há entre legislativo e executivo. O que eu espero aqui, com muita responsabilidade social, com responsabilidade política, é de que esse cabo de guerra nos leve a um ponto em que todos, ou a maioria dos brasileiros, saiam beneficiados. Acho que a atividade fim ela é problemática, mas eu também não acredito que o empresariado brasileiro amadureceu. Eu prefiro acreditar assim, de que ele, quando vê que, eu não quero acreditar que exista terceirização em atividades tão importantes para uma empresa, mas se ele terceirizar a atividade fim, a baixa produtividade e os outros problemas que ele vai encontrar com esse problema, ele voltará atrás imediatamente, num curto espaço de tempo, e terá o seu vínculo e o seu cartão de visita, que é o bom funcionário representando aquela empresa. Eu prefiro acreditar dessa forma. Perfeito. A gente fica considerando que o que
de fato importa para o trabalhador é que ele possa ter os seus direitos assegurados, os seus direitos garantidos, que isso possa acontecer de uma forma séria, né? Ele contratado por uma empresa terceirizada ou pela empresa mãe, eu vou chamar assim, né, tomadora do serviço, ele precisa ter os seus direitos garantidos. Ele precisa receber o seu salário, ele precisa receber as suas verbas rescisórias quando isso acontecer, ele precisa ter direitos garantidos. Hoje, uma das maiores preocupações, e talvez essa inquietação com relação à terceirização, é porque a prática de hoje terceirizados, eles têm menores salários, eles têm uma rotatividade grande, eles não têm os mesmos direitos que os funcionários daquela empresa. E não tem legislação, a Justiça do Trabalho criou, eles são discriminados dentro da empresa, como se fosse... Muitas empresas têm até, né, os armários próprios para terceirizados e os armários para funcionários, como se fosse uma casta inferior. Onde que essa legislação vem para fazer mudar essa história e trazer os terceirizados para um plano 1? Celeste, foi brilhante. Justamente, toda a legislação, ela vai aprimorando ao longo do tempo. O que nós não podemos é cometer a irresponsabilidade que estava sendo cometida no país até agora, de que nós temos um projeto de lei para tratar do assunto há 11 anos na Câmara Federal e por mecanismos extra vontade de parlamentares, se evitava o debate. Esse debate a sociedade tem que fazer para nós chegarmos. Possivelmente, esse primeiro projeto de lei não seja o ideal para o país. Mas nós ficarmos fugindo do debate, engavetando projetos da maior seriedade, sobrecarregando a justiça, prejudicando o trabalhador terceirizado, isso sim é irresponsabilidade. E aí eu tenho que botar o dedo na ferida. Isso é irresponsabilidade dos sindicatos, que sempre pressionaram e estão pressionando a ponto de agredir parlamentares para que essa sociedade não faça o debate. Me desculpe, eu respeito os sindicatos, acho que eles são necessários na nossa sociedade, têm um papel importante a cumprir, mas não pode-se demonizar assuntos que a sociedade precisa encará-lo de frente. Talvez não seja o melhor texto da lei o que a Câmara terminou, mas nós já demos um grande passo, um grande avanço, e nós estamos trazendo o debate para a sociedade. Nós estamos aqui hoje falando sobre isso. Se não fosse trazer o assunto, nós não estaríamos aqui. Então, isso é importante. Nós precisamos, quero parabenizar a coragem do presidente Eduardo Cunha, apesar de ser acusado por muitos, de trazer o assunto e nós votarmos. E espero que o Senado, também de maneira responsável, debata e que nós chegamos a um texto equilibrado e que a presidente Dilma possa sancionar isso, porque necessitamos tratar desse assunto com responsabilidade e com total isenção. Eu acho que o trabalhador, ele precisa se sentir seguro, ele precisa entender e sentir que os governantes estão mesmo buscando cuidar dessa realidade. É que o momento a gente vê tantas mexidas em direitos trabalhistas, né? Quer dizer, parece um retrocesso. O Lula está dizendo por aí que a gente está voltando para um tempo anterior ao do Vargas, né? Antes de toda a CLT, com essa medida da terceirização. E a gente precisa ser justo. Tem o que eu estou preocupado com o direito do trabalhador é com esse ajuste fiscal que o governo quer mandar para a próxima semana, nos próximos dias na Câmara Federal. Esse sim me preocupa, que esse traz prejuízos direto ao trabalhador e esse nós estaremos atentos, assim como aqui. Nós não temos convicção de que a Câmara dos Deputados não buscou em nenhum momento prejudicar o trabalhador. Se há excessos, se há falta de maior controle nessa lei, nós vamos chegar a um texto aprimorado, o Senado vai revisar, voltará à Câmara dos Deputados e nós entregaremos o melhor possível. E sempre, leis nesse país, ela em qualquer momento ela pode ser adaptada à realidade do momento e acho que já é um avanço a gente tratar do assunto. Se a gente pudesse dar uma resumida sem dizer, quais são as principais mudanças dessa lei? Quais são os destaques? Eu acho que o principal é a criação do fundo, que o tomador de serviço ele vai ter que criar, né, vai ter que manter para proteger o trabalhador na hipótese de uma dispensa sem pagamento, né, dos valores, um contrato mal cumprido pelo empregador verdadeiro. Então, isso é uma forma importante de garantia. Acho que a criação desse fundo também não vai impedir que o tomador de serviço ele permaneça
no polo passivo de um processo eventual, como responsável subsidiário. Isso é uma construção da jurisprudência que é importante, é uma garantia, né? O que a gente deseja é que não precise chegar a esse ponto de chegar à justiça. A idoneidade de cada empresa, que hoje ela é muito, é o que a doutora falou anteriormente também, empresas que fazem prestação de serviço de todo tipo, ou seja, a lei vem regulamentar. E exatamente. Tempo... Esse é outro ponto que eu ia chegar, que eu acho importante. Desculpa. Exatamente, que é da especialização. A empresa, para terceirizar, para ser uma empresa terceirizada, para prestar serviço terceirizado, ela vai ter que ter uma especialidade. Ela vai ter que ser especializada naquele serviço, como a gente tem hoje, né? Já é previsão legal. A vigilância, e conservação e limpeza. Então, a partir de, se for aprovado, né, o projeto... TI vai cuidar de TI, vai ser empresa logística de vai cuidar de informação. logística, cada um vai cuidar da sua especialidade. E com o seu sindicato. Sem porque dúvidas. O vigilante tem o seu sindicato. Que também o diga, mudar. nós não queremos prejudicar o sindicato jamais. Exatamente. Cada sindicato vai ter sua Conservação e limpeza tem o representatividade. seu sindicato, tecnologia de informação tem o seu sindicato. Então, assim... Não é uma lei irresponsável. Eu acho que a Câmara preparou um texto muito bom. O relator foi muito feliz, o texto é bom. Pode não ser o texto perfeito, mas é um texto bom. O ponto frágil, o ponto frágil realmente, que eu acho muito complicado, muito delicado, é terceirizar a atividade fim. Isso eu acho que realmente é um aspecto, digamos, negativo do projeto. Os sindicatos alegam que vai ficar muito mais difícil a negociação salarial, porque agora eles terão que talvez discutir com os terceiros, né, com as empresas de terceirização, e não com as empresas hoje tomadoras do serviço. Os sindicatos precisam se atualizar aos tempos da pós-modernidade. Eu acho que sindicato no Brasil quer viver como na época ainda de Getúlio Vargas. E eles tiveram seu papel naquilo logo após Getúlio, com a CLT e tudo. Eu acho que nós vivemos tempos pós-modernos. Os sindicatos precisam se atualizar, nós estamos cansados. E aqui eu quero botar também o dedo na chaga, diretorias de sindicato que ficam eternamente, ad eterno, diretorias de sindicatos que se envolvem com crime. Outro dia em São Paulo, sindicatos em eleição dando tiro um no outro. Os sindicatos precisam se modernizar e eu gostaria de que cada trabalhador desse país reveja e analise bem quem está te representando no seu sindicato. Precisa também nos sindicatos nós temos gente com a responsabilidade social de defesa do trabalhador acima de qualquer tipo de comprometimento ideológico e político. Isso eu concordo com você. O mundo mudou e os sindicatos precisam olhar um pouquinho para as suas legislações, ampliar e cuidar melhor dos trabalhadores. Da categoria. Com certeza. Às vezes as exigências, eles exigem muito das empresas, mas por dentro. E nos aspectos de olhar a amplitude do trabalho, os cuidados com esse trabalhador, precisa evoluir, precisa mesmo. Muito. A gente já vai aí para o nosso último intervalo e eu volto já para as nossas considerações finais, tá bom? Vamos lá.